Vamos lá, família do jeito de Deus, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, né? E a gente vai falar hoje especificamente sobre casamento do jeito de Deus. Você deve estar vendo aí já o PowerPoint aí, junto com a minha imagem. Então hoje vai ser diferente, porque vai ter um PowerPoint para você poder acompanhar. Se você estiver vendo na televisão, você pode tirar foto daquilo que te interessa. Se você estiver vendo no celular, você faz o print lá da tela do celular, mas tem muita coisa aí para você guardar hoje de conteúdo. Primeira coisa que eu queria falar, o propósito dessa série é a edificação da nossa igreja, do nosso povo, através da verdade em amor. Tá com a verdade e amor ali, mas é da verdade em amor. E o texto que me baseia isso, que me sustenta para isso, é Efésios 4,15, num contexto ali em que Paulo está ensinando muitas coisas para a edificação do corpo, para que a igreja cresça e amadureça. E aí, então, Paulo fala, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Em todos os aspectos da nossa vida, tanto como famílias, como igrejas, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, ser edificados, e isso a gente faz através da verdade, só que com uma questão que é em amor. Você está vendo aí uma ilustração aí, tá? As palavras estão em inglês, mas eu consigo te explicar. Do seu lado, você está olhando de frente aí, do seu lado direito, tem um castelo dos cristãos. E ali eles estão atacando vários temas que a sociedade aí, que o humanismo passa aí, né? O humanismo é do lado esquerdo aí, né? E aí tem vários temas que realmente a gente entende que a gente tem que tratar biblicamente. Aborto, racismo, pornografia, homossexualidade, divórcio, eutanásia, várias questões éticas aí que a gente tem que tratar. Só que o humanismo, lá do que valoriza muito mais o amor, mas sem a verdade, que é a base lá dos castelos, ele ataca um ponto só na gente, que a gente está buscando a verdade sem amor. Ora, a verdade machuca mesmo. Só que quando a gente faz isso, a gente deve levar o amor junto. Verdade, teologia, coisas que a gente entende como certo, sem evangelho, que é o amor de Cristo, elas são só verdade, são só palavras, são só conceitos. Então tudo que a gente falar aqui como igreja, a gente se compromete a falar a verdade. Vamos falar sobre o papel do homem, o papel da mulher, sobre os filhos, vamos falar sobre casamento hoje. Falaremos a verdade, só que fundamentada, baseada no amor, no evangelho, como o fator essencial, principal de como a gente vai levar a verdade para as pessoas, tá bom? Mas aí a gente faz uma pergunta, então, afinal, o que é a verdade? O John MacArthur, o pastor John MacArthur, ele tem um livro que chama Guerra pela Verdade, outro livro que eu recomendo você ler. E nesse livro ele fala assim, a verdade é aquilo que é consistente com a mente, a vontade, o caráter e a glória e o ser de Deus. Verdade é coerente, consistente e coerente com Deus. Olha como é que a gente vê assim, isso na Bíblia, ó. Deus, esse aqui é um para você tirar uma foto e guardar, porque eu não vou ler todos os textos, tá? Deus é o Deus da verdade. Né? A gente vê isso aí em Isaías, em Salmo, Deuteronômio 32. Jesus é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito nos guia na verdade, o Espírito Santo de Deus nos guia na verdade. Então a Trindade é toda envolta de verdade. A natureza revela a verdade básica sobre Deus. O Salmo 119 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, as suas maravilhas, né? Proclama quem Deus é, né? Então a natureza revela a verdade básica sobre Deus, sobre o poder de Deus, a soberania de Deus em vários aspectos, né? O controle de Deus, o governo de Deus sobre a história e sobre a natureza. A gente vê através da criação as verdades básicas sobre Deus. E a verdade, a palavra, é a verdade que a gente pode conhecer, né? E Jesus é o centro dessa verdade em termos de revelação, porque lá em Hebreus fala que Deus falou através dos profetas e escribas, mas agora ele fala através de Cristo.
ele mostra, ele se representa, né? A palavra fala que Jesus é a exata expressão de Deus, da verdade. Então, quando a gente fala de falar sobre a verdade, sobre o que é certo, a gente está remetendo a Deus, a gente está o tempo todo colocando Deus como referência absoluta. Então, tudo que a gente vai falar aqui, aí eu vou falar sobre família, sobre casamento, aí alguém vai falar, alguém vai pensar, não, mas o Supremo Tribunal Federal estipulou uma lei ou um decreto de que família é independente de sexo ou gênero. O Supremo Tribunal Federal, apesar de ser o Supremo Tribunal do Brasil, não é a minha referência de verdade. Eles fazem interpretações de um contexto, de uma sociedade, eles tomam decisões arbitrárias e humanas sobre a sociedade. E não é isso que é a nossa referência. A nossa referência é a verdade, que é Deus e a sua palavra. Então, com todo o amor do mundo, talvez você se sinta constrangido, impactado por essa verdade. Mas essa é a verdade absoluta. Dizem que não há verdades absolutas, né? Essa afirmação já é uma verdade absoluta, então ela já não existe, ela já não é válida, né? Deus é a verdade, e Deus é a referência absoluta da verdade. Então a gente vai estudar e vai olhar para o casamento, para a vida, através da verdade. Olha o que o John MacArthur continua falando no livro lá. O único intérprete infalível daquilo que vemos na natureza ou conhecemos de modo inato, quer dizer, quando conhecemos a partir de nós, né? Em nossa própria consciência, é a revelação explícita das Escrituras. Posto que somente as Escrituras nos apresentam o caminho da salvação, a entrada para o reino de Deus e o relato infalível de Cristo, a Bíblia é a pedra de tropeço, pelo qual devem ser testadas todas as afirmações concernentes à verdade, e pelo qual todas as outras verdades têm de ser avaliadas, em última instância. Então, se alguém chega e fala assim, não, olha aqui, fulano, a verdade agora é que casamento não é só entre homem e mulher mais. Opa! A Bíblia é a pedra de tropeço que eu tenho que avaliar essa verdade. Como que Deus estabeleceu o casamento, a família, e como que Deus deseja que isso aconteça para o seu propósito. Ah, é assim. Então essa é a verdade. Ah, o que estão falando por aí, o que o Supremo Tribunal Federal afirmou, que o CNJ decretou, que está na Constituição ou que não está na Constituição, diz, isso é verdade? Só é verdade se for filtrado, se for medido pela palavra de Deus e estiver consistente com a mente, com a sabedoria, com o propósito de Deus, que a gente vê na palavra dele. Então, para tudo que nós vamos falar sobre família do jeito de Deus, esse é o fundamento, a verdade que é o próprio Deus. Então, eu não vou desgastar, eu não vou investir tempo falando da Constituição. Se você quiser saber como que a Constituição do Brasil define família e casamento, artigo 226 da Constituição Brasileira de 88, você pode ler e entender ali. Código Civil de 2002 também tem parágrafos e artigos sobre casamento e união estável e tudo mais, e todos eles estabelecem, são muito conscientes e coerentes com a palavra, tá? Então, qualquer outra decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ainda não está consistente, ela é inconstitucional, porque não está coerente com a nossa Constituição, que é o texto mais importante. Mas eu não vou desgastar sobre isso, porque a Constituição ainda, para ser verdade, tem que ser filtrada e validada pela palavra de Deus, se a gente quiser assumir ela como a verdade, aquilo que vai guiar e orientar nossas vidas. Porque se na Constituição estivesse falando que assassinato é permitido, a gente não ia aceitar isso como verdade. Porque nós cremos que a verdade é a palavra de Deus. Tá bom? Então, em tudo que a gente falar aqui nos próximos domingos, entenda que nós estaremos falando sobre a verdade, que é a palavra de Deus. Qualquer outro conceito humano, ele deve ser filtrado por essa verdade, tá bom? E, para você lembrar de uma coisa, Acho que deu um pau aí, você está vendo umas coisas todas brancas, né? Não era isso que eu queria. Agora sim. Agora sim. Uma afirmação de verdade sem Deus é a adoração do seu eu. É idolatria isso. É achar que você é árbitro para dizer o que é certo e errado.
Aliás, é por isso que a gente fala que não existe livre-arbítrio. Não é uma discussão para hoje, mas por isso que a gente fala isso. Porque ninguém tem capacidade de ser árbitro da sua própria vida. Você tem livre agência, você pode fazer o que você quiser, mas definir o que é verdade, o que é certo e errado, você não tem capacidade. Então, uma afirmação de verdade sem eu é idolatria, é você colocar você mesmo no trono da sua vida e dizer o que é certo e errado. Esse é o princípio do pecado lá no Éden, né? Então, presta atenção, tudo que a gente falar vai ser sobre a verdade de Deus, não a sua verdade. Isso é muito importante. E a família? Nisso tudo, né? Porque a gente está falando de família do jeito de Deus. A família foi constituída por Deus para revelar a verdade sobre ele. E a gente vai ver isso aqui em Gênesis capítulo 1. Abre comigo aí Gênesis capítulo 1. Hoje você vai ver muito Gênesis. Eu vou colocar alguns textos de apoio aí em algumas horas, mas a princípio nós vamos ficar no livro de Gênesis até o capítulo 3, tá? Vamos ver alguns versículos, não vamos ver todos os versículos, mas a gente vai ver uma linha dorsal aí, uma coluna dorsal, uma linha principal entre esses capítulos 1, 2 e 3, tá? O que Deus diz sobre a família aqui no capítulo 1 de Gênesis, olha, versículos de 26 até o 28, ó. Então, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Como que a Bíblia revela a verdade sobre Deus? Como que isso acontece? Primeiro a gente vê nos versículos 26 e 27, a Bíblia, como que a família revela as verdades sobre Deus, né? Primeiro a gente vê nos versículos 26 e 27, a gente vê que a família reflete a imagem de Deus. E olha que interessante, aqui Deus começa a falar sobre si mesmo na terceira pessoa. E ele fala assim, façamos o homem à nossa imagem. E aí é Deus então, numa conversa ali na Trindade, que está em comunhão eterna e perfeita, vamos refletir na criação, no homem. Ele não fala isso para os outros animais, ele não fala isso para o resto da criação. Especificamente ele fala para o homem e para a mulher. Vamos refletir neles a nossa imagem, essa imagem de perfeita comunhão, de complemento um do outro, né? de amor perfeito, de intimidade, de unidade e mesmo assim diversidade, né? Pessoas diferentes da Trindade, mas numa unidade, numa mesma essência. Então, Deus anuncia ali, vamos criar o homem e a mulher, e aí a gente está falando de casamento e família, vamos criar essa instituição que é a base da nossa criação como um reflexo da nossa imagem, daquilo que nós entendemos que deve refletir no homem. Deus não criou o homem e a mulher com duas pernas porque Deus tem duas pernas. Não era esse o propósito de imagem. Imagem aí tem a ver com caráter, com consciência, com coração, com sentimento, para que a gente possa refletir o ser de Deus através da nossa vida e das instituições que nós estabelecemos como sociedade e principalmente da instituição que Deus estabeleceu, que é a família, através do casamento. Então, a família, ela foi constituída para refletir a imagem de Deus. A família também foi constituída para reproduzir a imagem de Deus. Olha no versículo 28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem toda a terra. Deus, além de esperar que aquele homem e aquela mulher, unidos intimamente, se complementassem e tivessem uma unidade como a Trindade tem unidade, Deus deseja e Deus quer que a família se multiplique em outras famílias que continuem refletindo a imagem de Deus.
através dos filhos, para que toda a terra esteja cheia da glória de Deus, refletida através do casamento e da família. Esse é o propósito de Deus. E um outro papel fundamental para a família é que a família representa o reino de Deus, o reinar de Deus, o governo de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando Deus estabelece o homem, Adão, a gente vê isso no capítulo 1 de Gênesis, como seu corregente na terra, aquele que devia governar, ele está estabelecendo aqui, ó, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Governem, esse dominem aqui é administração, tá? É cuidem, representem o controle, o domínio de Deus sobre todas as coisas através do seu cuidado com a criação. Um detalhe muito importante aqui, você já deve ter percebido qual que é a constituição da família que Deus estabeleceu aqui. Homem e mulher. É necessária essa diversidade para que eles se complementem. Eles têm papéis distintos, têm características distintas, que são únicas de cada um dos gêneros, para que Deus possa constituir uma família, um casamento, e possa cumprir o seu propósito através da família. Não tinha o Adão e o Ivo aqui. Nem a Eva e a Adalgisa. Não eram esses dois casais, não eram esses casais. Era Adão e Eva. Está muito claro na palavra e na verdade que um casamento, uma família, o centro dela é estabelecido pela união de um homem e de uma mulher. Isso está na palavra de Deus. Você não vai encontrar em nenhum lugar desse livro alguma alternativa para essa família. Pelo contrário, você vai encontrar Deus julgando e condenando todo aquele que tentar estabelecer a intimidade, a união de um casal com pessoas do mesmo sexo. Você vai ver isso em Romanos, você vai ver isso várias vezes na lei, no Antigo Testamento acontecendo. Sodoma e Gomorra foi condenada por conta disso, as duas cidades, por conta dessa prática. Inclusive, hoje, o homossexualismo, uma das expressões que a gente nomeia o homossexualismo é a sodomia, com base na história da cidade de Sodoma. Então, com todo o amor do mundo, o que eu estou dizendo é, se isso está te incomodando, te desrespeitando de alguma forma, saiba que eu só estou apresentando a verdade, né? E o que diz na palavra de Deus é que um casamento, uma família é estabelecido por homem e mulher. Não tem alternativa para isso. Mesmo que alguém estabeleça uma lei dizendo que agora a família é homem e filho. Não. A Bíblia fala que a família foi estabelecida por Deus como homem e mulher e sua descendência. É a base, é o núcleo menor da sociedade, né? Porque o indivíduo é o indivíduo, mas na sociedade, as instituições, o núcleo menor é a família, é a base de tudo. Então, a família foi constituída por Deus para revelar a verdade sobre ele. Esse é o propósito da família, reproduzir Deus. A grande comissão nasceu no Éden, né? A gente levando a verdade, refletindo a glória de Deus para todos, para todo o mundo. O casamento é a ilustração que Deus usa para nos revelar a sua glória e a sua relação conosco. Olha Efésios 5:32, mas deixa aí em Gênesis, que você vai voltar para Gênesis, tá? Mas no comecinho é fácil, mas se você for para Efésios 5:32, aqui no contexto, quando Paulo está falando sobre verdades, as verdades sobre a relação de Cristo com a igreja, e ele usa o casamento como ilustração. Aí no capítulo 5, no versículo 32, dentro desse contexto, ele fala assim, ó: este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Porque antes ele estava falando sobre o casamento, e o casamento não é mistério. O casamento reflete a glória de Deus, a relação de Cristo com a igreja, a relação de Deus com o seu povo. Oséias é um livro da Bíblia, você vai ver no Antigo Testamento, um profeta que ele, de exemplo, através do seu próprio casamento, mostra a relação de Deus com a igreja. Oséias tinha uma mulher adúltera, infiel, e mesmo assim, Deus ordenava para Oséias: Oséias, vai atrás da sua mulher e resgata ela. Essa é a relação de Deus com o seu povo. Então o casamento é uma ilustração da relação de Deus conosco, que revela a glória de Deus.
E a gente pode ver aqui em Gênesis capítulo 2, agora vamos para Gênesis, no capítulo 2, alguns movimentos aí que o próprio Deus nos deixa revelados, que mostram essa relação de Deus com seu povo através do casamento de Adão e Eva, porque Adão e Eva se casaram e Deus foi o pai da noiva e também foi o oficiante do casamento. E olha como a gente pode ver aqui, ó, no versículo 22 do capítulo 2, a gente vê Deus exaltando a mulher, colocando ela como algo importante e essencial para a vida do homem. Não tem vida masculina, né, dentro do casamento, independente da mulher. A mulher é essencial dentro do casamento. Não é assim, o homem é importante e a mulher tá ali abaixo do homem. Gente, a gente vai até ver um dia, uma das nossas pregações vai ser sobre o papel da esposa e da mulher. E eu queria lembrar você, eu quero que você não perca essa pregação, porque esse dia desse estudo, inclusive vai ser uma mulher que vai dar esse estudo, uma coisa muito legal, vai apresentar pra gente essa questão. Mas eu queria que você não perdesse isso para você entender. Hoje eu não vou explorar isso. Mas dentro do casamento não há uma inferioridade de nenhum dos papéis, nem da mulher nem do homem. Tanto que Deus, de uma forma especial, como pai da noiva, apresenta a noiva para Adão. Olha o que ele faz aqui no versículo 22, ó. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. É como no casamento, o pai da noiva levando a noiva ao altar. Num casamento hoje moderno, a noiva é o principal de um casamento. Você não tá nem aí pro noivo. O noivo já fica lá na frente, porque ninguém quer ver o noivo entrar. Às vezes ele já fica lá parado em pezinho, já ninguém quer ver ele entrar. Noivo é um homem de terno. Mas a gente coloca a noiva como o centro daquela cerimônia, como a pessoa mais importante, mais bela, aquele presente que aquele fanfarrão na frente está recebendo, né? Ele está recebendo um presente. Aqui Deus faz a mesma coisa, ele entra com a noiva como o mais importante, ele apresenta, ele introduz, ó, Adão, tá aqui o seu presente, ó, aquilo que é mais importante. Adão, você não vive sem essa mulher, ela reflete a minha imagem de formas em que você nunca ia conseguir. Você precisa dela para que você seja um homem de verdade. E ela precisa de você para que ela seja uma mulher de verdade. Você a complementa como ela te complementa. E aqui então a gente vê a entrada da noiva, Deus ilustrando o casamento, né, como o pai da noiva e também como oficiante ali. No versículo 23, a gente vê os votos e a gente vê Adão falando assim: essa é carne da minha carne, eu não existo sem ela, né? Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E aqui a gente tem uma expressão aqui no hebraico, né, antigo, em que essas palavras homem e mulher são muito parecidas. Ela só, o final da palavra tem um artigo que diz que é mulher ou homem, né? Ish e Ishá, eu não lembro direito as palavras, mas é parecido com isso, né? Desculpem meu hebraico, mas é horrível. Um dia eu vou estudar melhor isso aí, vou falar com mais propriedade aqui. Mas é Ish e Ishá, as duas palavras, que é homem e mulher. E as palavras são iguais, só tem um artigo no final. Então ela é mulher porque ela foi tirada de mim e nós somos iguais. Nós somos carne da mesma carne e osso do mesmo osso, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e nós refletimos a glória de Deus. E aí a gente vê a declaração de como funciona o casamento. Olha no versículo 24, ó. Aí Moisés, que é o autor do Pentateuco e do livro de Gênesis, né, o primeiro livro do Pentateuco, ele faz um comentário para explicar com mais propriedade, complementando essa verdade aqui. E aí ele fala, então, por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Então ele está falando de exclusividade. E olha como o casamento é a instituição mais importante na sociedade. Não é a filiação, o pai e o filho, a mãe e o filho, sabia? Porque o casamento, que é a união de duas pessoas que não têm o mesmo sangue, bom, Adão e Eva tinham porque foram criados primeiro, mas eu e minha esposa não somos da mesma família, não temos o mesmo sangue. O casamento, ele está acima do laço de sangue que eu tenho com a minha mãe e com meu pai.
ele é mais importante com isso, tanto que há uma exclusividade ao ponto do homem e a mulher abandonarem suas famílias de sangue para estabelecerem uma nova família que tem um valor proeminente acima daquela ligação consanguínea. Mas é claro que a gente não vai deixar de respeitar nosso pai e nossa mãe. Mas há uma relação, uma intimidade, uma instituição mais importante do que aquela família que você deixou, que é a nova família, que é o casamento. Por isso que não é saudável, né, filhos recorrerem e valorizarem mais os pais e a mãe do que seu cônjuge quando estão casados. É errado até biblicamente você ficar do lado de alguém. É claro que se seu cônjuge estiver errado, estiver em pecado, é claro que você não vai defendê-lo. Mas dentro de uma relação em que você tem que escolher um lado, não, que está em certo e certo, mas são só visões diferentes. O seu marido, a sua esposa, são a pessoa mais importante na sua decisão. É claro que abaixo de Deus. Mas são a pessoa mais importante. Uma vez eu vi uma pregação do Paul Washer, que era uma pregação num casamento. Essa pregação, ninguém tem um vídeo, só tem o áudio dela que está na internet. Se você procurar aí, Paul Washer, casamento, você vai achar essa pregação. Uma das afirmações que ele faz é uma ilustração sobre um barco em que as famílias estão todas ali e está acontecendo um naufrágio. E aí ele fala que é muito forte isso, é difícil até de digerir, mas nessa situação, a pessoa que você salvaria primeiro é a sua esposa ou seu marido. Independente de quem da sua família estiver lá. Porque aquele foi quem Deus te deu, quem Deus te permitiu escolher para você formar uma família. O laço que você tem com o seu cônjuge é mais profundo e mais importante do que o que você tem com a sua mãe e com o seu pai. É pesado isso, né? É difícil. A gente, numa família muito paternalista e maternalista, às vezes a gente valoriza muito mais a mãe e o pai do que o nosso cônjuge. Mas não, aquela pessoa ali é a pessoa mais importante, porque junto com ela você reflete a exata expressão de Deus. A Trindade. A comunhão que Deus tem com Ele mesmo, nós refletimos através do nosso casamento. Olha como isso é importante e como isso deve ser preservado e como essa imagem deve ser preservada. A gente vê aqui no versículo 4 ainda a fidelidade. Olha, une-se a sua mulher. A palavra unir aqui é estar apegado, é ter aquilo como importante. Então ele deixa pai e mãe, se une, prioriza a mulher, como a mulher também faz com o marido. E ali tem uma relação de fidelidade, fiel, ligado. E o último movimento aí da declaração de casamento é a intimidade do casal. Eles se tornam uma só carne. E no versículo 25 complementa isso. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Há uma intimidade, uma proximidade. E aqui Deus, o sexo, e eu não tenho vergonha de falar essa palavra, vamos falar sobre isso, dentro do casamento é perfeito, maravilhoso, e ele consuma a união que Deus estabelece espiritualmente e intimamente no casal. O sexo é os dois se tornando uma carne só. É por isso que a gente, como igreja, prega e fortalece essa verdade, essa afirmação de que o sexo fora do casamento é errado, porque fora do casamento ele não está cumprindo o seu propósito, que é consumar aquela união, aquele movimento, aquela cerimônia que Deus iniciou. Deus estabelece uma instituição unindo homem e mulher e consuma isso, essa união dos dois em um só através do sexo. É por isso que o sexo fora do casamento, com vários parceiros, através do adultério, isso é totalmente errado, porque ele fere tudo que Deus estabeleceu aqui, a exclusividade e a fidelidade dentro de um casamento. Ele fere tudo isso. O sexo é um presente de Deus para o homem e para a mulher, para consumar essa intimidade perfeita em que eles têm como casal dentro do casamento,
Por isso que é errado você, jovem, solteiro, que se envolve sexualmente com outras pessoas antes do seu casamento, você está usando o sexo de forma errada, com propósito totalmente errado, fora do que Deus criou, porque o sexo perfeito dentro de um casamento, de uma união com fidelidade, exclusividade, intimidade de um casal, ele consuma a obra de Deus, que é o estabelecimento da família através do casamento. Isso a gente vê muito claro aqui. Eu coloquei uma definição aí do casamento bíblico, eu não vou explorar todos os pontos aí, porque eu ainda tenho que terminar a pregação, né? Você pode anotar isso aí, tirar uma foto aí no seu celular, da sua televisão, mas o casamento bíblico é uma aliança, e você vai ver isso nesses textos. Diz essa definição do Davi Merck, daquele livro que eu mostrei para vocês. De exclusividade e fidelidade, monogâmica, vitalícia e indissolúvel, está em Mateus 19,6, que diz que o que Deus uniu, o homem não separa, e lá Jesus está citando o texto de Gênesis, falando da união do homem com a mulher. Então, Jesus usando essa verdade, e nesse contexto de Mateus 19, os fariseus estavam questionando sobre o divórcio. Quais eram as situações que eram lícitas se divorciar? Ora, em Deuteronômio, a gente tem cláusulas que falam do divórcio. Se você ver lá no capítulo 24 de Deuteronômio, você vai encontrar cláusulas que dizem leis casuísticas, que a gente chama, né? Que são leis que são baseadas em, se acontecer alguma coisa, a gente resolve desse jeito. É basicamente isso a lei, né? Então, por conta da dureza do coração dos homens, Jesus fala isso aí lá em Mateus, porque os homens já se descasavam, casavam e tudo, estava uma bagunça já a sociedade. Deus estabeleceu essa lei através de Moisés que estabelece alguns limites para isso, porque os homens já estavam incontroláveis. Mas Jesus coloca uma lei acima da lei de Deuteronômio, que é a lei que a gente percebe natural em Gênesis, que é o que Deus uniu, o casamento o homem não separa. Só Deus tem essa prerrogativa. Então o casamento é monogâmico, um homem e uma mulher, um só homem e só uma mulher, vitalício, porque Deus uniu, e insolúvel. Só Deus pode separar, e Deus não tem esse propósito de separar. A gente entende através da palavra de Deus que quem separa alguém num casamento é a morte. O divórcio não é lícito. Quer dizer, o divórcio pode acontecer, eu não vou explorar isso aqui, em algumas situações, mas não quer dizer porque ele acontece que é o que é o nosso desejo. É claro que o divórcio ali, ele protege uma parte de um mal maior, por conta da violência, do adultério, de várias situações. Ele protege uma das partes, que é ali, que também individualmente é a imagem de Deus, é isso que a gente está protegendo. Se um marido ou uma mulher começar a agredir o cônjuge, eu não vou chegar lá e falar, vocês não podem divorciar. Não, aquele fulano pode divorciar, ele vai pra cadeia se ele continuar te batendo. Eu tenho que proteger você. Mas o divórcio não é a vontade de Deus. As leis de Deuteronômio sobre o divórcio só existem lá porque o coração do homem é duro, ele não perdoa, ele é egocêntrico. E isso ia acontecer, e Deus precisava estabelecer limites para isso, para que pudesse frear esse descontrole de casar, descasar, por qualquer motivo. Mas o casamento é monogâmico, vitalício e indissolúvel. Entre um homem e uma mulher, a gente viu isso em Gênesis. Selado diante de Deus, ainda que o casal não reconheça isso, porque o propósito do casamento, ele precede a lei e o evangelho e a igreja. Não é porque você não casou na igreja que não foi Deus que instituiu o casamento. Então, são selados diante de Deus, porque eles estão cumprindo o propósito que Deus os criou, ainda que o casal não reconheça isso. E testemunhas. Coerente com as leis comunitárias, é claro que a gente respeita as leis de um país, simbolizado e concretizado pela união sexual, que consuma isso. Esses textos aí vão apoiar todas essas afirmações. Tá? Qual que é o problema? A gente precisa resgatar a imagem de Deus na criação e no casamento que foram afetadas pelo pecado. Especificamente, o inimigo, ele atacou o reflexo da imagem de Deus e a primeira instituição, que era o casamento, na queda. Esse foi o propósito dele. Olha, a gente vê isso aí em Gênesis capítulo 3. Vamos agora para Gênesis capítulo 3, versículos de 1 ao 13.
Olha qual foi o caminho que o pecado percorreu e como ele destruiu a imagem de Deus em nós e no casamento. Primeiro caminho do pecado, dos versículos 1 até o versículo 6. O pecado ele gerou uma dúvida, ele começou, né, a atuação da serpente nisso tudo foi gerar dúvida. Esse era o propósito, para questionar a verdade que Adão e Eva já tinham sobre Deus. E olha como está aqui, ó, nos versículos de 1 a 3 do capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Perdão. Nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. A serpente gera dúvida, o pecado aqui vem para questionar a verdade. Existia uma verdade sobre a relação do casal, do primeiro casal, daquela família com Deus, que era de refletir a imagem de Deus, que era de reproduzir essa imagem, de representar Deus. Existia uma verdade já sobre isso, eles tinham uma missão, eles eram corregentes na criação com Deus. Só que a serpente trouxe dúvida para isso. E aí então, o caminho do pecado percorre agora um passo de negação, nos versículos 4 e 5. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui nesses versículos a gente já vê uma negação. Não. Não é isso aí a verdade. A verdade é essa aqui. E olha como o pecado, como isso reflete na nossa sociedade hoje. A gente já tem uma verdade sobre Deus, sobre a família, sobre o casamento, sobre a relação de Deus com o homem, a relação do homem com a mulher e a importância desses papéis. Começa gerando uma dúvida. Ah, não, mas Deus não pode ser a verdade absoluta. Tem outras verdades. Ontem eu estava fazendo uma pesquisa sobre afirmações sobre isso. Eu decidi não colocar aqui porque a gente ia ter que explicar muita coisa, mas numa das pesquisas eu vi num site lá, um site que é para alunos de escolas, falando sobre o conceito de família, e dizendo assim: o conceito de família nos últimos tempos evoluiu para outras caracterizações, outros padrões. Quem disse isso? Isso é relativo. É relatividade. A verdade é família, é homem e mulher e filhos. É assim que Deus estabeleceu. Então, o pecado começa questionando e depois começa a negar. Não é só isso não. Agora também tem outros tipos de família. Vamos considerar os outros tipos aí, porque eles também são famílias, porque as famílias são relacionadas aos laços afetivos e não ao gênero ou à constituição fisiológica. Ou muito menos ao que Deus estabeleceu. Quem é Deus? E depois, então, o pecado caminha pelo desejo, porque o nosso coração é corrupto. Ele deseja. Nós temos um rei na barriga que deseja consumir para si. E aí, então, no versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, quer dizer, não é tão ruim assim, Deus falou que não podia, mas até que é bonitinho esse fruto. Era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido que comeu. Então o pecado percorre esse caminho. E olha como que o pecado destruiu a imagem de Deus na criação, no homem e no casamento. Versículo 7a, quais são as consequências disso? A parte A, olha o versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Olha, no versículo 25, o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Dentro do propósito de Deus, a intimidade do casal não era problema nenhum. Mas aqui o pecado distorce o centro, a coisa mais importante do casamento, que é a intimidade. E aí o homem e a mulher sentem vergonha um dos outros, sendo que um
é o complemento do outro, a sexualidade, a fisiologia de um, ela é necessária e útil para o outro, para que ele seja completo como um casal, aquele que pode refletir a imagem de Deus, pode refletir a comunhão da Trindade. E agora o pecado distorceu isso ao ponto de o homem e a mulher terem vergonha daquilo que devia ser um presente um para o outro. Olha que como o inimigo atacou o centro, a coluna dorsal da família e do casamento. E aí começa uma autojustificação aqui, começa uma tentativa de se proteger, de se defender. E diz aqui, ó, que eles juntaram folhas de figueira para cobrir-se, para tentar esconder a sua vergonha, o seu erro. E aí eles começam a desenvolver medo, porque a relação entre eles se quebrou, e principalmente a relação entre eles e Deus se quebrou. E aí então, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor lhe chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Isso não era problema antes, porque eles refletiam a imagem de Deus. O pecado distorceu a imagem de Deus ao ponto de terem medo, vergonha dessa imagem. Olha como o pecado quebrou a relação. E aí então, o pecado traz o final desse caminho do pecado, é o conflito, é o egocentrismo. Nos versículos 11 até o 13, e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou então à mulher: o que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Começa aqui uma autodefesa, uma proteção do eu aqui, de uma forma tão grande assim, tão evidente. Agora o marido começa a acusar a esposa o marido: é você que não sabe fazer nada, você que não sabe administrar seu tempo, não investe na sua família, não é você que é muito chata, é você que não sei o quê. Egocentrismo, um foco no eu, naquele rei na barriga, naquela sua própria vontade, na sua própria soberania da sua vida, que eu sei, eu tô certo. Olha, a verdade é Deus, é um complementando o outro, o casamento é um precisando do outro. Se um tá falhando, o outro tá falhando junto, e os dois ali tem que se ajudar a levantar. Já dizem em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras é muito melhor, porque se um cai, o outro levanta. É assim que funciona o casamento. Não é eu protegendo o meu eu, a minha vontade, as coisas do meu jeito. Isso é consequência do pecado. É isso que destruiu essa união perfeita que Deus nos deu. Mas a graça de Deus abunda através da disciplina e da provisão de uma restauração definitiva para o pecado. A gente continua aqui no capítulo 3 de Gênesis. Do casamento do jeito de Deus sendo restaurado. Deus restaurando aquilo que era o propósito dele para o casamento. E a gente começa a ver esperança já em Gênesis para essa restauração. É claro que daqui a pouco eu vou apontar lá para frente onde está a restauração definitiva. Mas olha aqui, a primeira coisa que Deus faz aqui em Gênesis, no capítulo 3, é uma promessa que nos dá esperança, que é: a serpente já foi derrotada. Ela não vai ter mais essa ação, essa liberdade que ela acha que ela tem. Aqui, ó, nos versículos 14 e 15, ó. Então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e sobre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, o fruto, a semente dela, uma pessoa, ele está falando aqui, dela, esse lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Dentro da condenação da serpente, Deus já estabelece uma profecia de que, através da descendência da criação, Deus traria o homem, o filho do homem, que é Jesus Cristo, para derrotar a serpente. Já tem uma promessa aqui já.
essa já é um fator em que a graça de Deus abunda. Deus, dentro da condenação, dentro ali das consequências do pecado, Deus já traz uma promessa. E Deus traz disciplina, e essa disciplina ela é importante porque ela nos aponta para Deus o tempo todo. Olha como que essa disciplina acontece. Nos versículos 16, na primeira parte, ele já disse para a mulher aqui, a mulher declarou, multiplicarei grandemente o sofrimento da sua gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Só para eu te explicar aqui, essa palavra dará à luz, a concepção, a gravidez, ela tem a ver também, a expressão aqui, ela é uma expressão que é como se fosse a cabeça de um processo, que é a criação de filhos. O que Deus está falando aqui é que para a mulher, para o papel, para o homem também, para o papel deles, de multiplicar, de refletir a imagem de Deus, eles iam ter muito mais dificuldade. Para a mulher, uma dor física, que ela já ia acontecer, mas iam se multiplicar e aumentar. Mas para a família como um todo, e quem sabe, quem é pai aqui sabe, como é difícil refletir a imagem de Deus na vida de um filho. Porque eles refletem a nós e a nossa imagem de Deus, ela foi corrompida. Como é difícil, como é doloroso fazer com que meu filho não seja mentiroso. Né? O nosso filho, agora o João, ele tem uma mania aqui que a gente não entendeu se é brincadeira ainda ou não, mas quando a gente fala que ele fez alguma coisa, ele fala, não, foi fulano. E a gente sabe, ele sabe que foi ele que fez. Só que, se a gente olhar para nós, para nossa relação, eu e a Débora, muitas vezes a gente transfere a culpa para o outro também. Do nosso erro. Então, como é doloroso criar um filho, como é difícil refletir a imagem de Deus, ajudar aquela criança a andar num caminho que reflete a imagem de Deus. Isso aponta a gente para Deus, porque a gente tem que entender que a gente precisa de Deus para conseguir fazer isso, porque sozinhos nós não conseguimos, porque nós estamos corrompidos. Olha aí a segunda parte aí nos versículos 16b. Essa condenação aqui é para a mulher, mas envolve o marido aqui também. Na verdade, os dois estão na mesma frase. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Essa expressão, seu desejo será para, seu desejo será contra, tá? É a mesma expressão que no capítulo 4 Deus usa para Caim, fala assim, Caim, seu desejo está aí no seu coração, mas ele é contra você e cumpre você controlá-lo. É a mesma coisa aqui. O que quer dizer aqui? Na relação da mulher com o homem, a mulher agora ativamente, por conta do pecado, por conta do egocentrismo, ela vai buscar dominar sobre o homem. Vai buscar estar acima dele. O papel era uma comissão, né, uma submissão, uma missão junto com ele, se submetendo, e quando a gente ouvir a pregação sobre isso, a gente vai entender os detalhes disso, mas o papel da mulher é apoiar o marido na sua missão. Ela complementa o marido nessa missão. Só que aqui está dizendo que por conta do pecado, o coração da mulher vai ser corrompido ao ponto, e também tem uma questão em relação ao homem aqui também, que eu já vou falar, mas vai ser corrompido ao ponto que ela não vai querer mais isso. Ela, não, agora eu quero mandar. É eu que mando nessa bagaça aqui. Ele tem que abaixar. O homem, para falar comigo, tem que estar de joelho, né? Na verdade é o contrário, né? Dizem que tem um homem falando aqui na casa dele para mulher falar com ele, ela tem que ajoelhar, né? Porque ele está debaixo da cama, né? Com medo dela. Mas isso aqui é a consequência do pecado. Esse monte de homem banana que tem por aí, essa é a consequência do pecado. E também fala que aqui, para o seu marido, e ele a dominará. Essa expressão dominará aqui não é uma questão de governo sadio, é domínio mesmo, é tirania. É o que a gente chama de masculinidade tóxica, né? Que é aquele homem que não reflete a imagem de Deus, ele é aquela macheza errada, ruim, um câncer que tem na nossa sociedade. Do homem diminuir e maltratar a mulher, fazer com que a imagem da mulher pareça que ela é menos do que o homem. Então isso está errado. Tanto a mulher tentando estar acima do homem, quanto o homem tentando estar acima da mulher, está errado. Tanto o feminismo tóxico, quanto a masculinidade tóxica, o machismo tóxico, tudo isso está errado. Está errado porque o propósito de Deus é um homem e uma mulher iguais, se complementando, não um acima do outro.
Isso aqui é consequência do pecado. E Deus, isso é uma disciplina também, porque isso aponta a gente para Deus. Deus fala assim, tá vendo? A consequência do pecado que eu estou permitindo na vida de vocês aponta vocês para mim, vocês precisam de mim. Através do trabalho doloroso, nos versículos 17 até o 19, né? Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com seu suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que da terra foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Lembra que Deus tinha falado para o homem governar sobre a terra? Agora que a gente percebe que é a terra que manda, né? Porque até para o homem conseguir se alimentar, ele vai ter que se desgastar, ele vai sofrer demais. Agora a terra manda nele, manda tanto que manda nele até através da morte. Porque agora a vida eterna que Deus tinha proposto, a gente vê a morte como castigo aqui, eu não sei como Deus ia tratar a morte antes da queda. Eu entendo que provavelmente a morte seria muito, bom, não sei, não vou fazer uma conjectura aqui, né? Mas eu sei que a morte ela é inaugurada aqui, na Bíblia. E aqui diz que a morte é uma consequência do pecado. E a morte é a terra engolindo a gente. A gente que devia governar sobre a terra, como diz lá no capítulo 1, aqui a gente está vendo o homem sendo engolido e governado pela terra. Porque ele não consegue comida se a terra não der. Ele não consegue sustento se a terra não der. E quando ele morre, a terra vai engolir ele. Tudo isso é disciplina de Deus, que aponta a gente para Deus. Você agora é incapaz, o pecado te incapacitou, o pecado te limitou, o pecado te deixou dependente de mim ao extremo de você não conseguir mais nem refletir a minha imagem se eu não intervir. Mas tem esperança aqui. Olha o versículo 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Lembra que através da descendência de Eva é que Deus ia estabelecer o livramento, a derrota da serpente, a solução para tudo isso? Por isso que Adão chama Eva de vida. Porque essa vida que a gente perdeu, Deus vai recuperar através da família, através da descendência, através da sua criação. Lá na frente, Deus estabelece isso. Um detalhe só muito importante, quem é amaldiçoado aqui, nesse contexto, é só a serpente e a terra. Adão e Eva, eles têm uma condenação, um castigo, mas não são amaldiçoados. Porque através da descendência de Adão e Eva, Deus ia trazer a salvação. Através da família. Olha que importante isso. A gente vê aqui também a graça abundando através da provisão de Deus. No versículo 21, Deus mata, né, um animal para dar roupa, para proteger a vergonha deles. No versículos 22 e 24, Deus disse: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele come também do fruto da árvore da vida, que ele tome também o fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual for tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. A sentença de Deus também é provisão. Sabe por quê? Comendo do fruto da árvore da vida, nós o homem teria a vida eterna. Sabe qual que é o problema? É que seria uma vida eterna na situação sem resgate da destruição e da condenação do pecado. A partir dali seria definitivo. Então, a provisão de Deus também está na sentença do homem não poder desfrutar daquela hora da árvore da vida. Mas o homem, ele pode desfrutar de uma árvore da vida que, na verdade, é uma cruz de morte, que não está no Éden, mas está no jardim lá no Getsemane, lá no Calvário, na verdade. O homem pode desfrutar disso
lá na frente. Tem esperança. A tempestade do Éden, aquela tribulação do Éden que aconteceu com toda aquela consequência do pecado que destruiu famílias, destruiu a família modelo ali, ela se torna calmaria no Getsemane. A solução final, definitiva para isso, é o milagre no Calvário. Eu acho que você deve estar olhando para sua família aí agora, e eu fiz essa reflexão ontem. Eu até expliquei para a Débora, ontem eu estava com dificuldade de dormir à noite. Estava com dificuldade de... não conseguia desligar. E um dos motivos foi que durante o estudo desse conceito de família, de casamento do jeito de Deus, que é o casamento que Deus tem como modelo, eu comecei a olhar para o nosso casamento, e graças a Deus, a gente é uma família feliz que Deus tem edificado, tem construído, mas nós somos pecadores. Eu comecei a olhar para o nosso casamento e olhar para a nossa vida e olhar para a gente e começar assim, Deus, que esperança a gente tem com dois pecadores vivendo juntos. Aliás, tem um livro muito bom que chama Quando Dois Pecadores Dizem Sim. Livro muito bom que eu te recomendo para que você leia. Mas que esperança a gente tem, Deus? A esperança está em Jesus. A gente perdeu o acesso à árvore da vida no Éden, porque a família, o modelo de Deus foi corrompido pelo pecado, e o pecado entrou no mundo, destruiu a nossa relação com Deus e um com o outro. Mas na cruz, que é um tipo de árvore da vida eterna, Deus estabeleceu a restauração para tudo isso. A reconstrução e resgate da família só são possíveis apenas através da restauração, da nova vida que Deus traz ao homem através de Jesus. É só através do novo homem resgatado à imagem de Deus, através da obra de Cristo, que é a imagem de Deus perfeita, é que as nossas famílias podem ser resgatadas. Então, primeira coisa que eu quero falar para você, você precisa de Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele que transforma o seu coração para transformar a sua casa, a sua família, o seu casamento. Se você está vivendo hoje desesperança em relação a isso, Jesus é a esperança. Como o pecado desconstruiu o homem, a mulher, a família, Jesus pode recuperar a perfeição da imagem de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu queria falar com você que está em algumas situações diferentes. Por exemplo, você está solteiro e você tem desesperança em relação ao casamento, ou você está num namoro, num noivado que não agrada a Deus, que você sabe que é errado, que não tem nada a ver com esse conceito exato que Deus estabeleceu para o casamento. Você sabe disso. E você está vivendo tempos de aflição, de desesperança em relação a isso, ou você está preocupado com seu futuro casamento. Será que vai dar certo? Será que Deus está no controle disso? Será que eu estou escolhendo certo? Ora, tem esperança em Deus, em Jesus. Se Jesus te resgatou o seu cônjuge, ou o seu futuro cônjuge ali, aquela pessoa, e os dois são nova criatura, todo o cenário está pintado para que seja um casamento abençoado e seja repleto das bênçãos de Deus e possa ser restaurado a imagem de Deus ao ponto em que os dois vão amadurecendo, vão se unindo numa só carne, dentro de uma situação ideal, dentro de fidelidade, exclusividade, intimidade, dentro do modelo de Deus para a família. Essa família, do jeito de Deus, ela vai sim prosperar e vai mostrar a glória de Deus, a imagem dele. Eu tenho certeza disso. Você está noivo agora e está com medo do seu casamento que está chegando, Deus, através de Jesus, fez todas as coisas novas. Todas essas consequências do pecado que destruiu o casamento estão agora derrotadas, dominadas. O pecado não tem mais domínio, agora é Jesus que domina. Se você é nova criatura, é Jesus que está formando o seu casamento e a sua família. Deixe Deus fazer isso. Se relacione com Deus através da palavra, da verdade. Busque intimidade com o Senhor para que Ele possa desenvolver intimidade dentro da sua relação, para que você tenha um futuro casamento
que agrade a Deus, que reflita a imagem de Deus, uma família do jeito de Deus. Eu quero falar com você também que hoje está dentro de um casamento, mas vê seu casamento destruído. Eu quero que você tenha esperança em Deus. Eu não tenho uma cartilha, não tenho aqui faça isso e vai resolver. Não tem isso. Deus é soberano e Ele tem um propósito para tudo. Mas você precisa colocar a sua esperança nele, Deus como centro da sua vida, e não a sua vontade, o seu desejo, para que Deus restaure. Eu sei que eu estou falando aqui, mas eu não estou no seu sapato, eu não sei onde está apertando o seu calo, realmente eu não sei, eu tenho os meus problemas com a minha esposa, que você não sabe quais são também. Mas eu queria que você colocasse a sua esperança em Deus, porque para a solução de todo esse cenário que a gente vê, que é desesperador, só Jesus pode restaurar a sua família, a sua casa. Então coloque a sua esperança em Jesus. Se você está aí no meio da tempestade, no meio do mar, e as ondas estão te cobrindo, olha para Cristo, confia nele, tenha fé em Jesus, que ele vai te resgatar em seus braços, vai te dar consolo, mesmo que não tenha solução para o seu problema terreno. Há um consolo, que é a glória de Deus na sua vida. E o recado que eu quero dar para você agora é que você que já teve um casamento destruído, você já passou por uma situação de divórcio, uma situação de quebra desse laço, dessa comunhão, não nada pode restaurar isso de volta. É claro que Deus pode restaurar um casamento, eu estou falando que aquilo que se perdeu não será recuperado, você terá coisas novas em Jesus. Eu quero que você tenha esperança disso. Então, se for o retorno do seu casamento, né, se isso há a possibilidade disso ainda, se há condições ainda, até pela palavra disso acontecer, que Deus abençoe. Eu sei que Deus vai dar um casamento novo, não igual ao outro, porque se for igual ao outro vai acabar de novo, mas Deus vai te restaurar e dar um casamento novo. Mas se isso não for possível mais, eu sei que Deus vai te consolar a viver uma vida dependendo dele, sem precisar partir para uma situação de um novo casamento, que a gente sabe que biblicamente, através da verdade, não é o ideal, é pecado até. Jesus fala isso em Lucas, em Marcos, em Mateus também. Um novo casamento, depois de um casamento desfeito, ele é um pecado de adultério para todas as partes envolvidas. Isso está na Bíblia, eu não inventei, não é interpretação minha, está muito claro no texto isso. Então, eu não estou falando de divórcio. Divórcio é algo que a Bíblia até regulamenta. Eu estou falando de novo casamento. A Bíblia não abomina, Deus abomina. Aliás, Deus abomina o divórcio também, está escrito em Malaquias isso. Né? Deus abomina o divórcio. Eu abomino o divórcio, está escrito em Malaquias isso. Deus não, ele permite, em alguns aspectos, ele regulamentou através da palavra para que isso não fosse descontrolado, mas Deus abomina, e também abomina o novo casamento. Se ele abomina o divórcio, também vai abominar o novo casamento. Deus não aceita isso. Se você está numa situação de que você já descasou, que Deus te console, traga paz e traga restauração para o seu coração, para que você possa viver nele, através da confiança nele, na dependência nele, que é dele que você precisa, e de mais nada. Vamos orar? Faz sua cabeça, fecha os seus olhos, vamos falar com Deus. Meu querido Deus, meu amado Pai, eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a termos casamentos, famílias, do seu jeito, que refletem a sua glória. Deus, é tão difícil por causa do pecado, mas nós confiamos na sua graça que abunda através dessa disciplina e também através da sua ação, do seu plano de redenção, através de Jesus, para nos trazer, para restaurar tudo aquilo, a sua criação, ao ponto em que o Senhor desejaria, o seu propósito. Isso só acontece, Deus, através de Jesus. Que nós possamos confiar, colocar nossa vida em Cristo e entender que existe uma família do jeito de Deus, e é isso que Deus tem, é isso que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Deus, a perseguir esse alvo, a correr atrás desse alvo, a uma família submetida à sua palavra, submetida à graça e buscando ser imagem de Cristo, ser novas criaturas que vão agir ali contra a obra que o pecado fez em nós. Deus nos abençoa.
No nome do Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e amém.